Olá, muito boa noite. Está começando mais um programa agora? Não, mas não. É o primeiro programa agora. Aqui na RCO nós íamos começar às 19 horas e 30 minutos, mas tivemos aí um pequeno atraso, mas estamos aqui no ar com o dever de informar. Então, hoje nós estamos recebendo João Lucas e Luan Nicola, de Minas Gerais. Nós vamos comentar sobre os principais fatos da semana, né? Vamos comentar sobre a violência do Rio de Janeiro, né? A cidade já enfrenta mais de 24 horas sobre tiroteio. Vamos falar também do escândalo em Trindade, Goiás, envolvendo o Padre Robson e um escândalo bilionário. E também vamos falar sobre a violência nos Estados Unidos, né? Os movimentos antirracistas, os movimentos dos negros também estão gerando grande repercussão durante essa pandemia. Inclusive, né, nós já estamos com esse debate importante há muito tempo e hoje nós estamos aqui e vamos comentar sobre esse fato. E também eu quero, se me permitirem, João Lucas, convidar você, né, para nos próximos dias nós vamos ter o programa Talco Cadu. Vai ser dia 5 de setembro, no sábado. O programa está imperdível. Pois é, vamos começar o jornal de hoje com o João Lucas. Boa noite, Francisco. Boa noite, Luan. Boa noite a todos que estão nos assistindo nessa noite tão especial de estreia surpresa aqui na RCO. Infelizmente, a gente começa mais essa edição falando de um assunto nada agradável. Porque uma guerra entre traficantes pelo controle do complexo de favelas do São Carlos, na região do central do Rio, já dura mais de 24 horas. Criminosos de facções rivais estão em confronto desde a quarta-feira e novas ações dos traficantes seguiram durante a tarde desta quinta. Movimentos de criminosos indo para conjuntos de favelas começaram na tarde da quarta. À noite, um forte tiroteio pôde ser ouvido em várias partes do Rio Comprido e de bairros vizinhos. No início da tarde desta quinta, mais disparos voltaram a ocorrer. Inclusive, a Globo Rio e a Globo News registraram pelo menos 4 episódios estão, segundo a PM, ligados a essa invasão. O confronto a tiros na Lagoa da Zona Sul, com dezenas de disparos e granadas. A morte de Ana Cristina, atingida por tiros de fuzil quando protegia o filho de um tiroteio. O sequestro de uma família em um condomínio por um bandido que fugia da polícia. E um segundo sequestro de moradores numa vila da região. Diante dos fatos, vamos começar o debate aqui no Ágora. Muito bem, acho que poderíamos começar ouvindo os comentários do Luan Nicola sobre este caso que continua a assolar a cidade do Rio de Janeiro. Bom, boa noite, João, boa noite, Francisco, e boa noite a todos que estão acompanhando o programa Ágora aqui na RCO. Bom, o slogan da cidade do Rio de Janeiro, os cariocas me desculpem, mas é cidade maravilhosa. Mas de maravilhosa a gente não está vendo nada. A situação precária do Rio de Janeiro está sendo deixada a desejar. O alto número de corrupção por parte dos políticos, não tem nenhum investimento na área de segurança. As UPPs que foram instaladas em comunidades do Rio de Janeiro, ainda assim trouxe um alívio para quem mora em vilas, aglomerados, mas infelizmente tiveram que sair. O estado do Rio de Janeiro está vivendo como um país, uma cidade, sem dono. Os traficantes estão ganhando essa guerra. Os traficantes estão botando terror na população de bem. Quem mora na Zona Sul, a zona mais tranquila do Rio de Janeiro, não percebe muita diferença. Mas o trabalhador de verdade, que acorda cedo para trabalhar, percebe essa diferença na onda desses criminosos. E eu gostaria de saber de vocês, o que vocês esperam do Rio de Janeiro daqui nas próximas eleições. Inclusive, esse ano tem eleições para prefeito e é a hora do povo colocar um prefeito de verdade, né? E nós vimos também que a imprensa está fazendo uma ótima cobertura em fatos que estão acontecendo no Rio. Pois é, Nicola, o Rio de Janeiro aí que enfrenta uma forte crise na segurança pública e também uma crise social.
né, um dos estados que mais arrecadam no país, está enfrentando essa precariedade na saúde pública, no saneamento básico. Tivemos também o escândalo da SEDAI, né? Mas a violência tem se tornado um fator de grandes proporções do Rio de Janeiro, né? Traficantes tomaram conta de favelas, né? Não chegaram a outras regiões do Rio de Janeiro, até porque são regiões mais ricas, né? O Rio de Janeiro é um grande centro econômico, é sede de importantes empresas como a Petrobras, né? O Rio de Janeiro, que é o maior produtor de petróleo do Brasil, a Petrobras arrecada bilhões lá na região do Rio de Janeiro, e a cidade não recebe investimentos na segurança pública, né? Em outras áreas. E temos também essa questão, João Lucas e Luani, é muito triste ver uma cidade, né, que recebe investimentos, sede de grandes empresas como também a TV Globo, né, que está fazendo uma cobertura grandiosa dos fatos, mas é isso, enfrentamos uma verdadeira crise na segurança pública. Com certeza, o Rio de Janeiro é mais um reflexo do Brasil, esse país que continua a enfrentar problemas sérios com criminalidade. É triste a gente ligar a TV e ver no noticiário que uma mãe morreu ao proteger o filho e levar tiros de fuzil na cabeça e na barriga. Isso acontece em uma das principais cidades do nosso país, um dos centros econômicos turísticos. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, está entregue às baratas. Isso graças à ação, principalmente, dos governantes negligentes e da milícia, que continua a agir friamente dentro da cidade. Pode parecer simplesmente que as ações acontecidas ontem e hoje são um reflexo da criminalidade por parte dos traficantes e que neste momento o que aparentemente seria o melhor é que a polícia intervisse no Rio de Janeiro de maneira cada vez mais rígida. Mas não podemos esquecer que o Rio de Janeiro também é um dos estados que mais mata e também mais morre policial. A polícia mata e a polícia morre. A solução não é aumentar cada vez mais a criminalidade, o homicídio, a violência, o que todos nós queremos. Inclusive nós aqui, que nenhum de nós somos do Rio de Janeiro, mas o Brasil inteiro sabe a situação de lá. É que a criminalidade e a violência que assola o povo carioca diminua. A violência por parte da polícia, por parte da milícia, por parte dos criminosos. Não é ideologia política. É ser humano e entender que a situação do Rio já está grave o suficiente para que a gente queira ainda mais aumentar essa guerra que existe no Estado. Exatamente. Bom, o que eu vou compartilhar aqui com vocês foi o que o próprio João mesmo disse. O estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro está entre uma das maiores que mata policiais. É claro que há policiais de bem lá que não conseguem fazer o seu trabalho por causa que falta recursos. Esses recursos poderiam estar, ou seja, na polícia, no atendimento em emergência para hospitais, médicos, enfim. Mas o que vemos, o Rio de Janeiro, a corrupção é imensa. Isso nós podemos ter a ideia da corrupção que foi na Rio 2016. Quantos bilhões foram desviados? Por quantas vezes a gente vai ter que assistir nos telejornais que uma família morreu por causa de tiro, uma criança, um pai de família, uma mãe de família. E isso tudo, esses casos que mais acontecem em aglomerados nas favelas do Rio de Janeiro. A milícia está tomando conta também de parte do Rio de Janeiro, a gente não pode esquecer isso. Como você disse, João, nenhum de nós três aqui moramos no Rio de Janeiro, mas não ficamos felizes em saber como está a situação drástica do Rio de Janeiro. Quantos políticos ainda vão denegrir a imagem do Rio de Janeiro, vão desviar bilhões? E a corrupção, ela tem um efeito. É a grave crise de segurança no Rio de Janeiro que nós vemos. Pois é, Manícula, muito triste a situação atual do Rio de Janeiro. A cidade que sediou as Olimpíadas de 2016 certamente foi uma Olimpíada maravilhosa. Os dirigentes, os diretores, né, organizaram muito bem as apresentações das Olimpíadas, mas depois
sofremos com prejuízo, porque foram gastos bilhões e bilhões, né, para a construção daqueles estádios, né, a construção daqueles grandes galpões também, e a cidade vive um momento de perturbação, né, 24 horas sobre tiro. Bom, de fato, algumas regiões importantes do Rio de Janeiro, a violência nem chegou, só que o problema é lá dentro das favelas, lá naquelas comunidades, em algumas zonas do Rio de Janeiro. Bom, a polícia deve ter um trabalho mais rígido, mas além disso, nós, o governo, parte do governo, devem ter o trabalho social, o trabalho de educação. A educação é a base de tudo. É disso que o Rio de Janeiro precisa, investir na região do futuro do Brasil, que é a educação. Por isso eu apoio a construção de novas escolas, até mesmo a reforma, até porque eu tinha visto a situação do Rio de Janeiro, a cidade, o estado sofre uma região precária de abandono, né? Nós temos aí o governo atual. Bom, as promessas das eleições foi principalmente acabar com a violência de lá, só que até agora não foi feito nada. A última ação concreta, né, bem organizada, foi a intervenção militar em 2017 ou 2016, se não me lembro. Mas até hoje o Rio de Janeiro enfrenta uma crise de segurança pública avassaladora, que o país inteiro acompanhando nos telejornais, né, a situação drástica, os dramas que as famílias cariocas vivem. E então tem sim uma parcela de culpa no governo por irresponsabilidade. A situação atual do Rio de Janeiro é irresponsabilidade por parte dos antigos governantes. Os grandes escândalos de corrupção que a gente tem assistido nos grandes telejornais do Brasil. Muito bem, antes de continuarmos, Francisco, tem alguns comentários chegando. Boa noite para a Júlia Vitória, para o Caio Neto, nosso correspondente no Rio, que diz que concorda com os comentários exibidos aqui no Ágora, e a Suzana Lucena, que também diz boa noite a todos vocês. João, só posso fazer um breve comentário sobre ainda a situação do Rio de Janeiro? Claro. Bom, o povo carioca, ele quer a mesma segurança do que teve nas Olimpíadas do Rio 2016. Aquele forte aparato, aquele esquema de era uma cena linda, mas durante as Olimpíadas. É agora que nós precisamos dessa segurança no Rio de Janeiro, com fortes policiais lá, e um esquema de segurança que dê para driblar e o Rio para não viver com essa guerra. Pois é, vamos falar de outro escândalo, né? Um escândalo que tem chamado a atenção do país, é do Padre Robson, né? Um dos padres mais populares em Goiás, essa cidade de Trindade, né? O Padre Robson de Oliveira Pereira, de 46 anos, que comandava desde 2004 a Associação dos Filhos do Pai Eterno, entidade que reúne devotos de todo o país e arrecada cerca de 20 milhões por mês, segundo o Ministério Público de Goiás, né? O padre está afastado da Anfip, que teve os direitos de realizar celebrações suspensos temporariamente. Ele nega qualquer irregularidade, né? Ele disse que não existe atividade criminosa, e em entrevista ao Fantástico no último domingo, né? Ele aí que está envolvido em um escândalo milionário que investiga um desvio de 120 milhões de doações de fiéis. Eu que conheço o trabalho da Associação do Divino Pai Eterno, né? Minha família inteira conhece. Nós ficamos chocados com, né, esse descobrimento, né, dessas ações criminosas por parte do padre, né? Está em investigação. Ele é acusado, está sendo investigado, mas está aí. São cerca de 120 milhões desviados, né? É muito dinheiro. A Basílica do Divino Pai Eterno, eu sempre vejo na televisão, né? Doe dinheiro para a construção da nossa basílica, para o aumento de nosso projeto, né? Meu avô mesmo queria doar o dinheiro para ele nesse mês, só que ontem eu contei para ele todo o escândalo envolvendo aos representantes da Anfimp. Inclusive, eu vou ler aqui mais algumas notícias, né? Como eu tinha dito, no último domingo ele deu uma entrevista exclusiva para o Fantástico, uma entrevista que movimentou o país inteiro, né? Atualmente, esse escândalo da Anfimp em Trindade, Goiás, é um dos maiores escândalos da Igreja Católica Brasileira, né? Como todos sabem, o Brasil é um dos países é o país mais católico do mundo, né? E nós que estamos em tempos de pandemia, né? Várias igrejas estão precisando de recursos para poder se manterem. Vemos aí esse movimento criminoso
de desvio de verba da igreja, o dinheiro doado pelos fiéis. Eu queria ouvir alguns comentários do nosso amigo João Lucas, né, que mora em João Pessoa, Luan Nicola, que mora em Minas Gerais também, que é conhecida por importantes igrejas, né? Aquelas construções majestosas, antigas. João Pessoa também é conhecida por ter esses importantes prédios religiosos. Eu também, que moro aqui no interior do Maranhão, a religião aqui é muito abrangente. Vamos comentar sobre esse fato. Bem, vamos lá. Padre Robson, né? É um esquema aí que já anda rolando durante algum tempo, né? E aí a gente vê o seguinte, fatos a se comentar em relação a todo esse escândalo envolvendo a FIP, o Padre Robson e a Igreja do Pai Eterno, né? Primeiro ponto, ele disse que o hacker extorquiu ele no valor pedindo inicialmente 2 milhões de reais para não revelar um caso amoroso que supostamente o Padre Robson tinha com esse hacker. Porém, o que a polícia apurou é que essas mensagens eram usadas na tentativa de extorsão. Essas mensagens, supostas mensagens, eram falsas. Então a gente já começa a ver aí um desmante nesse tipo de apuração. O meu comentário em relação a isso é que para a construção de uma igreja é necessário um valor muito, mas muito alto mesmo. Não tem nem condição da gente supor aqui. Eu cito como exemplo a igreja de Nossa Senhora Aparecida, né, que fica no interior de São Paulo, uma igreja gigantesca, ainda está em construção, só vai terminar daqui a alguns anos, e é um processo que, precisa ser aberto. Os fiéis que contribuem para a construção de igrejas, como a igreja de Nossa Senhora Aparecida e também a igreja do Divino Pai Eterno, que no caso era a igreja comandada pelo Padre Robson, é um valor que é investido pelos fiéis, é dinheiro do bolso dos fiéis que vai para essa igreja porque eles acreditam num projeto de fé. E para acreditar em um projeto é necessário transparência. Então começa por esse ponto. A transparência durante o projeto da construção da Igreja do Pai Eterno não foi uma transparência real, porque no fim a gente consegue enxergar um esquema e um desvio de dinheiro gigantesco envolvendo a construção dessa igreja, que seria majestosa. A fé cristã e principalmente a fé na instituição Igreja Católica vem caindo ano após ano. É essa a preocupação maior da Igreja Católica como instituição religiosa nos últimos anos. A perca do número de fiéis. Por quê? Muitas pessoas começam a duvidar da credibilidade da Igreja Católica, principalmente por escândalos gigantescos envolvendo a instituição religiosa, e entre eles eu cito, por exemplo, o desmante que aconteceu dos esquemas lá, dos estupros acontecidos nos Estados Unidos durante alguns anos atrás e que foram divulgados pelo Spotlight do jornal The Washington Post. Foi um escândalo gigantesco envolvendo pedofilia dentro da Igreja Católica e o pior, que era cobertado. Então a gente vê que são desmantes desse tipo, a falta de abertura, a falta de diálogo, a falta de transparência da instituição religiosa Igreja Católica Apostólica Romana, que é uma das maiores do mundo, é um dos fatores que faz com que muitas pessoas percam a sua fé, a sua credibilidade na instituição. São diversos escândalos envolvendo desvio de dinheiro, envolvendo pedofilia e diversos outros casos que a Igreja Católica está envolvida e que tentou esconder ou que não divulgou. A questão é que a verdade vem à tona uma hora ou outra, e quem se prejudica no final é a instituição religiosa. Exatamente isso. Bom, nós estávamos falando, certo, da nova igreja do Divino Pai Eterno que vai ser construída. Aqui em Belo Horizonte será construída a primeira catedral da capital, a Catedral Cristo Rei. E segundo aqui eu levantei agora há pouco o valor, em 2011 o valor seria de 100 milhões, segundo a Arquidiocese de Belo Horizonte. Isso já se mantém uma transparência. E lembrando que que a Catedral Cristo Rei, ela está sendo erguida com dinheiro de fiéis e doações.
O caso que o João falou sobre os escândalos, quanto mais escondido for, pior vai ser quando vier à tona. E isso a gente já percebeu. Nos casos de estupro nos Estados Unidos, até mesmo no próprio Vaticano, e aqui também. Nós somos o país que tem mais católicos no mundo. E dia após dia a Igreja Católica vai perdendo seus fiéis por conta desses escândalos. E a pessoa chega e pergunta, será mesmo que é essa religião que eu quero seguir, com escândalos e tudo? Lembrando, gente, para não ficar um clima assim meio pesado, não é só a Igreja Católica que tem esses escândalos. Outras religiões também têm. Muitas religiões têm. Mas a gente está focando aqui na católica por causa do escândalo com o padre Robson. Eu já pude acompanhar pela televisão a missa do Divino Pai Eterno uma vez e vi como lá a igreja é lotada. Então realmente precisava. Outro ponto que devemos analisar, essa mentira. Porque o padre diz uma coisa e a polícia esclarece que não foi aquilo que ocorreu. Então, tem que ser analisado bem cautelosamente, e a minha opinião é que o padre está mentindo. Quem vê cara, não vê coração. É uma frase assim, que muitos usam, e a gente não esperava ver esse escândalo justamente do padre Robson. Pois é, Luanícola, um escândalo que chocou todo o país, não querendo falar, né, só da Igreja Católica, né, porque esse tipo de escândalo envolve também várias instituições, né, de fato, né, instituições de outras religiões, além da Igreja Católica, instituições evangélicas, né, são escândalos que foram denunciados. Eu lembro que no ano 90, né, tinha uma guerra imensa entre a Globo e o Edir Macedo, né, a compra da Record. Aí eu tinha visto aqui até o filme da Edir Macedo, eu esqueci o nome, eu tinha visto toda a história dele, né, pra a gente ter um entendimento dos fatos. A gente não pode falar uma coisa sem conhecer, né, e realmente eu conheço boa parte dos escândalos por parte dessas instituições. Mas lembrando, não estamos falando só do mal da igreja, né, algumas instituições religiosas também, né, têm um trabalho social importante no nosso país e no mundo, das instituições que conseguem resgatar cristãos abandonados, cristãos perseguidos. Além de cristãos, eles prestam um trabalho social, né, para os pobres, né, para aquelas pessoas necessitadas. Eu sempre vejo isso, João Lucas e Luanícola, a igreja ajudando as pessoas, ajudando instituições. A igreja tem também um dever. Tem igreja que gosta de se meter em política, só que algumas igrejas, né, eu vejo muitas igrejas ajudando escolas públicas, né, com arrecadação de alimentos, né, peças para as escolas. Eles pedem doações dentro da missa, né, pede a solidariedade das pessoas. Aí quando a gente vê um escândalo desse, a gente fica triste, né? Aquele dinheiro que a gente doava para a igreja, né? Aí de repente apareceu o escândalo bilionário de desvio de dinheiro por parte do padre, né? Tem a Basílica em Trindade, só que a Basílica não é tão grande, né? Eles querem construir uma Basílica maior. O João Lucas também tinha falado da Basílica de Aparecida, em São Paulo. A Basílica foi construída, só que além da Basílica estão construindo alguns pontos adicionais, né, para os visitantes, né, porque é um império enorme. Eu chamo de império lá porque é muita coisa, né? Quem vai para Aparecida se encanta, né? É igrejas, é hotéis, é edifícios espetaculares, né? Inclusive lá, né, um dos principais pontos da Igreja Católica no mundo, né? Só para complementar seu comentário, segunda maior igreja de todo o mundo é a Aparecida. E só para finalizar aqui, foi um projeto que foi desenvolvido e organizado pela Igreja Católica, principalmente pelo padre, não me recordo o nome agora na época, que era o responsável pela igreja, que fez de forma transparente e aberta, e toda a sociedade e toda a comunidade católica teve acesso ao que era feito e como era feito. Pois é, além da comunidade católica, como a nação brasileira, né, o Brasil reconhece o trabalho da instituição em Aparecida, em São Paulo, né? Toda vez, né, todos os jornais assim, a gente sempre vê, né,
Eles são transparentes, eles também têm uma emissora, TV Aparecida, né? Além da programação religiosa, eles têm uma programação diversificada, né? Não falando muito, mas também eu quero elogiar pelo trabalho da Associação de Aparecida em São Paulo. Vamos agora falar com o João Lucas, né? O João Lucas aí vai apresentar também mais informações por parte dos Estados Unidos, né? E depois eu puxo o ganchinho, João Lucas. Comentários internacionais, é hora da gente falar mais uma vez de racismo. O presidente Trump anunciou o envio de mais homens da Guarda Nacional para a cidade de Kenosha. Os protestos violentos vêm se repetindo desde domingo, dia 23, quando um homem negro foi baleado por policiais brancos. Na quarta-feira, 2 pessoas morreram e uma ficou ferida na terceira noite de protestos contra o racismo na cidade. A polícia tentou dispersar os protestos e houve confusão. Foi quando começou o confronto entre manifestantes civis armados. O estado de Wisconsin permitiu o porte de arma. Em um vídeo, um homem de camisa verde olha um ferido no chão e sai correndo com um fuzil. Outra imagem mostra o que parece ser o mesmo homem sendo perseguido. Ele tropeça, leva chutes e atira. Uma vítima cai. O atirador sai andando e passa pela polícia sem ser abordado. Na quarta-feira, dia 26, a polícia prendeu um adolescente de 17 anos. Seria um rapaz filmando, montando guarda em um centro comercial antes do tiroteio. O presidente Donald Trump enviou mais homens da Guarda Nacional para Kenosha. Os protestos violentos começaram no domingo 23, quando o homem negro foi baleado por policiais brancos. Jacob Blake está internado em estado grave. Vamos começar então as discussões. Pode começar com o comentário do Luan. Okay. Bom, mais um caso de racismo nos Estados Unidos. Quem não se lembra de George Floyd, em Minneapolis? Ele foi sufocado por mais de 8 minutos por 2 policiais. Agora, novo caso de racismo. O homem ele foi baleado em frente aos seus filhos e à esposa. E na imagem, detalhadamente, mostra que ele estava desarmado. Enquanto nós falamos que aqui no Brasil, em alguns estados, a polícia é bem preparada, nos Estados Unidos não é isso. A polícia é bem despreparada. Ainda pegando o gancho de Minneapolis, do caso George Floyd, o repórter branco da CNN, ele não foi abordado, mas eu lembro até o nome do repórter que foi abordado, é Omar Jimenez, repórter negro da CNN, que mostrou a sua credencial cobrindo as manifestações contra o racismo e ainda assim foi preso. A polícia americana mostra detalhadamente o seu racismo contra os negros. O porquê desse ódio? O porquê? Não falo só agora em questão dos policiais, mas eu falo em questão do racismo. O porquê? A escravidão já acabou há anos. E ainda assim, quando a gente pensa que vai viver em uma sociedade civilizada, não é isso que vemos. Estados Unidos é um dos mais que lidera em questão de racismo. E, novamente, quantas vezes serão preciso de ver novas imagens, homens negros ou mulheres negras, crianças negras, sendo tratadas de forma diferente? Todos são iguais perante a lei. E é uma situação, assim, bem ruim. A gente fica desconfortável em falar isso, porque a gente está cansado de ver racismo em todos os lugares. E o que será que vai acontecer com esse policial que atirou nesse homem negro desarmado? Nada. Ele vai ser preso, vai colocar uma fiança lá estabelecida e muitas das vezes vai soltar. Eles não tiveram nem a sensibilidade das crianças que estavam dentro do carro. Aí essas crianças, vão crescer, sabem, de vez de ter na imagem como os policiais são uma segurança, no caso dos policiais americanos, eles vão ver que os policiais são uma milícia do mal lá nessa questão. Não adianta os americanos bater no peito e falar que a sua segurança é enorme, que o FBI é bom, que a SWAT é bom, enquanto a polícia mesmo, o departamento policial dos distritos, são horríveis, são despreparados e ainda assim racistas.
Pois é, Nicola, é triste, né, ver essas atitudes. Né, eu vejo muita gente ainda usar os Estados Unidos, dizendo que o país pode ser a maior potência bélica e econômica do mundo, né, porém a potência militar. Só que isso não quer dizer que o país é as mil maravilhas, né? O país enfrenta fortes problemas sociais envolvendo as classes sociais, né? Protesto por parte de grandes grupos estão movimentando a imprensa internacional. E essa tem sido uma preocupação constante no século XXI. Nós estamos em 2020, né? O século começou há 20 anos atrás e ainda permanecemos nesse bambambam, né? O mundo não quer mudar. Para quê? Por quê, né? Por que isso? É muito triste ver a situação, além dos Estados Unidos, como de outros países, né? Situação de perseguição porque a pessoa tem a cor diferente, segundo eles, porque ela tem uma religião que a pessoa não segue. Vamos supor que eu sigo uma religião, né? E eu quero que a outra siga, sendo que a outra não quer. Aí tem essa perseguição toda por parte de outros países, né? Então, os países podem ser ricos, né? Tem também o caso do Oriente Médio. O Oriente Médio é muito rico, né? Um dos maiores exploradores de petróleo do mundo, mas eles enfrentam fortes problemas sociais. São problemas que devem ser sanados. É dever de todos os governantes sanar esse tipo de problema envolvendo as classes sociais. Temos 3 fatores ideais para uma boa nação, né? Que é segurança pública, investimento na educação, no saneamento básico, na infraestrutura e na saúde. Isso é importante. E até hoje, né, em 2020, nós vemos esses problemas. Ainda mais, né, tem sido mais abrangente durante essa pandemia de 2020, João Lucas, né? Uma coisa que a gente via recorrentemente antigamente, né? Antes sempre via alguns protestos de classes sociais nos Estados Unidos, a gente sempre via aqueles bombardeios, né? Aqueles grandes movimentos. Está sendo mais intenso esse ano. E olha, nós estamos vivendo uma pandemia do coronavírus, né? Um vírus mortal, um vírus de perigo para todo mundo. E esses movimentos têm sido mais abrangentes. São os negros ocupando seus locais de fala. Vale lembrar que os Estados Unidos continua sendo um dos países mais racistas do mundo, um dos que menos aceita os negros em vários locais. O racismo é predominante no país, já é o segundo caso que acontece em menos de 5 meses. Como bem lembrado pelo Luan Nicola, teve o caso George Floyd, né? Um negro que foi asfixiado até a morte pela polícia americana. Eu me pergunto, que mundo é esse? Não só os Estados Unidos, mas o Brasil. Não podemos discutir os Estados Unidos e falar como o racismo é terrível lá e esquecer da situação brasileira. Lembrando, a Princesa Isabel assina o decreto da Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888. Isso foi há 132 anos atrás. Eu me pergunto, 132 anos atrás é muito longe? Não, é agora há pouco. A gente precisa continuar lutando. E eu não digo a gente como uma parte isolada da sociedade, eu digo a sociedade como inteira, para que casos como esse de racismo não continuem a ocorrer. O racismo é uma estrutura social. Para se acabar com estruturas sociais, é preciso mexer na sociedade. E a gente precisa mexer na nossa sociedade. Está na hora disso acabar. Está na hora da sociedade, do pensamento evoluir. O racismo começa na base. Se existem crianças racistas, é porque os pais delas são, ou porque elas viram em algum lugar. Então, é uma estrutura social hierárquica que continua a acontecer, passando de geração para geração. Isso precisa ser cortado. Precisa ser cortado pela raiz. Está na hora da gente apressar o fim do mundo. Precisamos de ideias para apressar o fim desse mundo. Esse não é o mundo que eu quero viver. Um mundo onde a gente vê negros sendo espancados até a morte nas ruas, seja dos Estados Unidos ou seja do Brasil. Porque casos aqui não faltam. Eu quero que este mundo acabe e que um novo mundo floresça. Mas para que isso aconteça, é preciso um esforço mútuo, meu, do Luan, do Francisco, de todos nós, para que a sociedade mude. A mudança, como disse o grande líder da Índia, Mahatma Gandhi, começa
por nós. Nós somos a mudança. Seja a mudança que você quer ser no mundo. Então, não aceite tipos de comentários racistas, homofóbicos ou qualquer tipo de comentário que denigra uma pessoa pelo simples fato dela ser quem ela é. Tá na hora. E começa assim a mudança do mundo que a gente quer para o futuro. Não precisa ser negro para combater o racismo, não precisa ser lésbica ou gay para combater a homofobia. Estamos no século XXI. Já se passaram 20 anos do início do século. O que nós vemos aqui ainda são casos de racismo. Bem como foi lembrado pelo João, os Estados Unidos é um dos principais em caso de racismo. O primeiro, se eu não me engano, não é isso mesmo, João? Eu não tenho esse dado, mas eu posso conferir para você lá. Certo. Então, e lá a maioria da população é negra. E é um país que é um dos principais em caso de racismo. Mas vamos falar em forma global. O racismo está no mundo inteiro. E aqui no Brasil também não é diferente. Eu vou pedir licença para ler um caso aqui. Quem não se lembra do goleiro Aranha, que estava jogando e uma torcedora cometeu ato racista contra ele? Quem não se lembra de policiais que estavam trabalhando e foram vítimas de racismo? Quem não se lembra de professores que teve uma que não se aguentou, muitas das vezes chorou, crianças também. Então, estamos no século XXI. Será que o racismo ainda, os super conservadores ainda acham que racismo é bonito? A educação vem de berço. Pai e mãe têm que ensinar o que é certo e o que é errado e mostrar que racismo é crime, sim. João, Francisco. Pois é, Luanícola, é muito triste, né? Ver essa situação em todo o mundo, né? Não só nos Estados Unidos, não só no Brasil, mas em todo o planeta. Ainda bem que você puxou esse gancho, né, do goleiro, né? Também temos racismo dentro do futebol, né? Que é um evento público importantíssimo e pessoas fazem esse espetáculo, né? É o espetáculo do racismo, é triste ver isso. Então, são 8 horas e 33 minutos. Eu queria... Já vamos encerrar o programa. Eu queria agradecer ao Luanícola, ao João Lucas, pela participação nesse programa. Nós vamos ter mais edições durante as próximas semanas, os próximos meses. Eu conto com a participação de você nos comentários, ou até mesmo aqui com a gente, né? Em breve nós vamos ter também diversos convidados, né, para poder discutir fatos da semana, fatos do mundo. Então, eu convido você também a assistir o programa do Cadu, dia 5 de setembro, sábado. Vai ser imperdível. É verdade. Acho que a gente já pode encerrar por aqui essa edição. Estamos aí com 40 minutos. Eu relembro a você que essa edição você vai poder acompanhar lá na Parque TV, emissora RPI. A RPI, antiga Parque TV, emissora do nosso colega aqui hoje, o Luanícola. A você aí de casa, novamente, agradecemos a sua audiência. Quinta-feira que vem estaremos aqui às 7h30 da noite. A gente teve um pequeno atraso para iniciar. É estreia, perdoem a gente. Mas semana que vem estamos de volta. Como o Francisco bem lembrou, dia 5 tem Talk with Kadut. E neste sábado, RCO News com a apresentação do nosso colega do Acre, José Alif. A você aí de casa novamente, muito obrigado. Obrigado, Luan, pela sua participação aqui hoje. Obrigado, João. Obrigado, Francisco. Encontro a todos os nossos telespectadores aqui da RCO em uma próxima oportunidade. E como lembrou o João, o programa de hoje vai passar amanhã na RPI, nessa sexta, às 9 horas da noite. Mais uma vez, obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite, João, e boa noite, Francisco. Boa noite, Luan. Boa noite a todos.